O assunto tem gerado polêmica em parte da população que não aderiu à vacina contra a Covid-19 e aumentou desde que órgãos públicos e algumas instituições particulares passaram a exigir a carteira de vacina para poder ter acesso a alguns serviços. Os tribunais, como STF e STJ, já se posicionaram sobre a questão e as decisões da maioria é por deixar o cidadão livre para tomar ou não a vacina. No entanto, as decisões dos tribunais não interferem na exigência da carteira de vacina nos órgãos públicos ou privados. A advogada Silene Alencar, que representa a subseção da OAB do Acre, no Vale do Juruá, falou sobre o assunto. Os tribunais superiores têm dito sobre essa situação é que essas normas são constitucionais. Então, não violaria direito à liberdade, direito de pensamento, de consciência, né? Essas limitações que alguns órgãos, algumas leis têm estabelecido. Então, as pessoas que se negam a tomar a vacina ou apresentar essa carteira quando é exigido em algum departamento público ou privado, a princípio, aquele que está exigindo estar garantido pela lei. Isso. Principalmente o STF, né, que é a nossa Corte Superior, tem se posicionado que essas leis são constitucionais. Então, essas exigências não estariam violando direitos. Obviamente, algumas pessoas têm recorrido à justiça, né, sempre que se sentem violadas em algum direito, mas, assim, a maioria dos nossos tribunais tem dito que esses posicionamentos são constitucionais, não há violação. Então, o que vale, no final, é a decisão da maioria, né? A justiça, né, tem se posicionado nesse sentido. O que vale realmente, principalmente considerando num país que tem diversas instâncias, é aquilo que os tribunais superiores têm se manifestado. Óbvio que algumas pessoas, mesmo assim, ainda recorrem à justiça, tentando realmente assegurar algum direito que elas entendem que está sendo violado, né? Mas o posicionamento dos tribunais é que existe um interesse coletivo maior, que é o interesse à vida, à saúde, né? E que não existiria um direito fundamental absoluto, né? Como o direito à liberdade, o direito de convicção, de querer ser ou não vacinado. Óbvio que o posicionamento principalmente do STF, é no sentido que essas pessoas não podem ser obrigadas a se vacinar, né? Elas não podem ter essa violação ao direito delas de serem obrigadas a se vacinar. Contudo, as limitações a frequentar, a adentrar certos ambientes, o STF diz que elas são constitucionais. Mas agora, forçar essas pessoas a se vacinarem, o STF diz que esse posicionamento não é possível. É uma situação meio... parece ser contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que o STF diz que a pessoa não é obrigada a se vacinar, ao mesmo tempo o próprio STF diz que afirma que para adentrar em determinados lugares ele precisa apresentar a carteira, né? Como é que vocês, juristas, como é que fica uma situação como essa? Como é que vocês entendem a situação como essa? Eu entendo assim, que não haveria uma contradição nesse sentido. O que eu entendo é que o STF não pode obrigar, nós temos a liberdade de escolha, né? Mas assim, o meu direito também ele não pode ser deixado de uma forma que ele venha prejudicar os demais. Existe um interesse coletivo, então eu posso não me vacinar, tudo bem, mas eu não posso também colocar uma coletividade em risco, mas o meu direito... E se precisar, mesmo não se vacinando, e se precisar atendimento em um determinado lugar que exige essa carteira, aí como é que fica? Depende do atendimento, né? Eu creio nesse sentido, né? Existe um atendimento que seja um atendimento de urgência, de risco, né? Aí também vai se poderá, né? Uma exigência de uma carteira em alguém que está numa situação, por exemplo, de risco de morte iminente, né? Então, eu creio que tem que ser analisado com uma certa ponderação. Já quando se trata dos direitos da criança, a advogada explica que as decisões dos tribunais é pela obrigatoriedade da vacina. Do campo relacionado a crianças, né, isso até os tribunais têm tido um posicionamento até bem mais diferente, até mais coercitivo de forçar os pais
a vacinarem os seus filhos. Inclusive, alguns tribunais já têm se posicionado no sentido de pais perderem a guarda, ou terem a suspensão do poder familiar, ou até mesmo, né, perderem um direito familiar, caso a falta de vacinação coloquem essas crianças em uma situação extrema, inclusive de risco. Isso é possível. Inclusive, pais têm entrado na justiça, porque um pai se opõe à vacinação contra o Covid, o outro já quer a vacinação, e algumas decisões, já como o tema também é novo, né, a situação é nova que nós estamos vivenciando, mas os tribunais têm se posicionado no sentido de deferir a vacinação. Né? Então, nesses conflitos em que pais têm acionado a justiça, porque um se opõe e um é a favor, a justiça tem sido favorável à vacinação das crianças e adolescentes.